Olá! Eliminar o uso dos óculos após os 55 anos. Imagino que tem muita gente interessada nesse assunto e para conversar sobre ele, eu recebo uma especialista que oferece o que há de mais moderno no mercado. É a médica doutora Cassiana. Olá, doutora Cassiana. Olá, Fabi. Muito obrigada pela presença aqui para a gente conversar sobre algo que realmente abrange uma grande quantidade de pessoas que talvez nem saibam ainda que existe uma tecnologia e que esse serviço é oferecido aqui em Chapecó. Mas antes de a gente falar sobre os 55 anos, vamos abranger um pouquinho o nosso assunto, né? Quais são as pessoas, assim, que mais te procuram para parar de usar óculos? Existe uma idade média, um perfil de pessoas? Então, como a minha especialidade é cirurgias refrativas a laser e cirurgias de catarata com implante de lentes que corrigem o grau, eu atendo um público eu atendo uma faixa etária ampla, né? Que vai desde os 20 e poucos anos até os 80 anos, vamos colocar assim, né? Então, para cada faixa etária é um tipo de cirurgia indicada, é uma técnica diferente que depois eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso. E é possível, então, se livrar dos óculos em qualquer idade, é isso? Em qualquer idade, a partir dos 18 anos, qualquer idade, todas as pessoas são candidatas a, se quiserem, né? Optar por uma cirurgia, seja laser, seja com implante de lentes, para eliminar o uso do óculos. E como que é feita a escolha da técnica mais adequada para cada pessoa? Então, mais ou menos, quando a gente leva em conta o critério idade, dos 18 aos, vamos colocar os 55 anos, então, como marca divisória, né? Então, dos 18 aos 55 anos, nós procuramos optar mais pelas cirurgias refrativas a laser. Tá? A partir dos 55 anos, a melhor opção é o implante de lentes intraoculares chamadas lentes premium, que tem uma variedade grande de modelos. Atualmente, as que mais corrigem grau são as chamadas lentes trifocais, que elas corrigem todas as distâncias de visão, tanto para perto quanto a visão intermediária, que seria mais para computador, e também a distância, por isso chamada de trifocal. Ela dá basicamente os 3 focos principais de visão que as pessoas precisam para o seu dia a dia, né? E para quem tem menos de 40, né? Como corrigir o grau? Então, menos de 40 entraria naquela faixa etária dos 18 aos 55. Existe, então, na cirurgia laser, existem 2 técnicas. Existe o PRK e o LASIK. Ambas são cirurgias de superfície, de rápida recuperação. Nessa cirurgia, a gente trata miopia, hipermetropia e astigmatismo, basicamente. E para ser submetido a essa cirurgia, tem a questão de esperar estabilizar o grau. Tá? Diferentemente, eu vou falar depois, na hora que você me fizer a pergunta, diferentemente do implante de lente intraocular. Na cirurgia do implante de lente intraocular, não é necessário o grau estar estável, que a própria lente intraocular, ela tem um modelo, ela tem um desenho, uma tecnologia, que a própria lente vai estabilizar o grau. E após os 55 anos, então, isso, agora veio a pergunta, né? Então, como eu já iniciei a resposta, após os 55 anos, então, seria através da extração do cristalino, substituição desse cristalino por esta lente intraocular artificial. Então, uma pessoa com mais de 55 anos hoje, tendo catarata ou não, ela pode ser submetida a essa cirurgia de substituição de cristalino. Então, se ela não tem a catarata, vai ser uma cirurgia de extração de cristalino transparente. Se ela tiver a catarata, a gente vai tirar a catarata, o cristalino com a catarata, e também vai implantar essa lente multifocal. No caso, as trifocais, que são as que mais corrigem o grau, né? Então, a técnica é exatamente igual, tendo catarata ou não, tá? Então, hoje uma pessoa com catarata, por exemplo, ela pode optar por, eu quero fazer só tirar a catarata e não me importo de continuar usando óculos. Ok, a gente escolhe uma lente mais simples. Agora, se ela quiser, não, eu quero aproveitar o procedimento para fazer o tratamento da catarata e ao mesmo tempo eliminar o uso do óculos, aí a gente parte para um implante dessas lentes especiais. Por que esse marco de 55 anos, doutora?
Um dos motivos é a parte jurídica, né, legislação, isso, né, Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Anvisa, etc, tá? A outra questão é a questão também anatômica dos olhos, que a partir dos 55 anos, a gente tem mais segurança em fazer essa troca de cristalino, sem tantos riscos para retina, etc. Tem a ver com anatomia ocular mesmo, tá? Com certeza, milhares de estudos, né? Então assim, não vou te dizer que antes dos 50 anos, nunca é uma palavra forte para medicina, mas antes dos 50 anos, raramente vai se indicar uma cirurgia intraocular como essa, tá? Dos 50 aos 55, tem casos específicos que até se podem indicar pela parte médica, anatômica do olho, oftalmológica, tá? Esquecendo um pouquinho a parte jurídica, né? Então, para tudo em medicina tem exceções, mas de rotina, sim, a partir dos 55 é o mais indicado por esses motivos que eu já comentei anteriormente. E tendo 55, quem pode, né? Além do querer, né? Fazer, quem que pode fazer assim? Isso, então vamos supor, uma pessoa com 56 anos vem consultar comigo, falar que, né, eu não quero mais usar óculos, já tô cansada de ter que ficar usando, tá dependendo do óculos para ler, para costurar, para usar celular, para enfim, uma série de atividades hoje que as pessoas são muito ativas atualmente, né? Sim. Até os 80 anos de idade, hoje estão trabalhando no celular, estão usando o computador, né? Então, isso é o que mais faz com que as pessoas procurem a cirurgia de correção de grau. Mais até do que a visão de longe, a visão de perto. Sim. Então, além da vontade da pessoa ter de não usar mais óculos, a gente precisa fazer uma série de exames também, que avaliam contraindicações para o implante desse tipo de lente, né? Como exames de córnea, de retina, avaliação de curvatura ocular, tamanho de olho, tudo isso tem que estar tudo bem redondinho para que você possa partir para o implante dessas lentes, das lentes trifocais, né? E ter um bom resultado. E como que é essa cirurgia, né? Quando fala remoção de cristalino. E sempre quando a gente fala de cirurgia de olhos, é uma coisa que, né? Quem não conhece, né, doutora? Vocês já estão acostumados a fazer. Mas é tão delicado, né? É uma das coisas mais preciosas que a gente tem, a visão, né? Exatamente. Como que é essa cirurgia? No sentido mais nobre, né? Como que é a cirurgia na prática? É normal, as pessoas, né? A grande maioria tem um pouquinho de receio no começo, né? À medida que a gente vai explicando sobre o procedimento e os índices de sucesso, os pacientes vão se tranquilizando em relação à técnica, né? Então, como é feita a cirurgia? É importante falar que ela é uma cirurgia definitiva. Tá? Uma vez feita, não é necessário mais repetir a cirurgia e nem trocar essa lente. Tá? Porque quando fala lente, pode achar que vai trocar, mas não. Ela é uma lente que ela fica dentro dos olhos, né? Ela é implantada dentro do olho, ela fica ali permanentemente. Então, a correção do grau, ela é definitiva. Então, como é feita? Como eu já tinha até comentado anteriormente, é feito com anestesia local. A gente faz através de uma microincisão de córnea, em torno de 2 milímetros. É feito um furinho, né, no olho, com uma lancetinha, com o olho anestesiado, claro, né? Mas a pessoa fica acordada durante a cirurgia. Não, ela é feita nas clínicas, clínicas que tenham centro cirúrgico, né? Sim. Ou nos hospitais. Tá. Mas anestesia local. Anestesia local, com uma sedaçãozinha leve, que aí o paciente fica mais tranquilo, né? Então, a cirurgia leva em torno de 20 a 30 minutos, é uma cirurgia rápida, indolor. Então, é feita uma microincisão, normalmente não é dado ponto, e através dessa microincisão a gente faz a aspiração, né, do cristalino e implanta essa lente especial que vai corrigir o grau e dar o resultado pós-operatório, né, desejado. O procedimento, a prática ali, que a gente pode dizer da cirurgia como uma de catarata, mais ou menos, assim? Ela é igualzinha de catarata, tá? Porém, a gente separa a cirurgia quando não tem catarata, é uma cirurgia chamada de extração de cristalino transparente. É só nomenclatura. E a outra com catarata é uma cirurgia de catarata, né? Mas ambas é o mesmo procedimento, tá? É a mesma estrutura que a gente remove, implanta a lente no lugar.
E assim... 20 minutinhos, então, mais ou menos? É, de 20 a 30 minutinhos de cirurgia. Fazemos um olho de cada vez. Normalmente, eu costumo dar uma semana de intervalo entre um olho e outro, né? E como que é a recuperação depois? A recuperação, ela é rápida, tá? Nos primeiros 2 a 3 dias pode ficar um pouquinho embaçada a visão. E depois vai recuperando até a visão ficar bem nítida, né? Os únicos cuidados, assim, então... 15 dias sem fazer exercícios físicos, atividades aeróbicas, levantar peso, né? Esses cuidadozinhos tem que tomar nos primeiros 15 dias. Mas a questão da visão, ela recupera bem rápido. Você disse, então, que não tem manutenção, né? Ela é definitiva. Requer o uso de alguma medicação durante algum tempo? Como que funciona? No pós-operatório, a gente prescreve alguns colírios, somente isso, né? Colírios que vão ajudar na recuperação, né? E precisa voltar de tempos em tempos... mais do que o normal na oftalmo? Como que é? No primeiro ano, a gente costuma pedir retornos mais frequentes, né? Vamos dizer assim, no primeiro mês de pós-operatório, eu vou ver umas 3 vezes o paciente. Aí, depois disso, a cada 3, 6 meses e depois que completar um ano, anualmente. Então, é acompanhamento normal, assim. Não dá pra ver nada? Assim, tipo, eu te olho, você fez a cirurgia, não enxergo nada em você? Não, diferente. Não enxerga. Não fica nada. As lentes mais antigas, a gente até conseguia enxergar o reflexo da lente em alguns, dependendo da luz, olhando pra pessoa, tá? Hoje, com as novas lentes, isso já ficou bem... assim, muito sutil, que praticamente não se percebe, tá? Que tamanho que ela é? Ela é bem pequenininha, ela tem uns 6 milímetros tipo, comparado... Eu sou muito ruim de números, assim. Comparado àquelas lentes de contato. Não, ela é bem menor. Bem menor? Ela tem uns 6 milímetros de diâmetro, porque ela é redondinha e tem umas alcinhas, né? Então, ela é bem pequenininha mesmo e ela entra toda enroladinha num cartuchinho. Então, ela é como se fosse um paraquedas, né? Ela entra enroladinha... E lá dentro do olho ela se abre e ali ela fica. E isso é fabricado no Brasil? Ou são Não, essas lentes especiais, essas lentes chamadas lentes premium, elas são todas importadas. Então, tem vários modelos. Tem as bifocais, tem as monofocais plus, né? Mas, como eu disse, as mais completinhas, né? Nos pacientes que a gente pode implantar as trifocais, atualmente são as mais completas. Há quanto tempo você faz esse procedimento? Eu faço, como eu sou formada, eu sou oftalmologista já faz 20 anos, então, e a minha formação é em cirurgias de catarata e cirurgias refrativas, então eu já faço isso há 20 anos. Claro que a gente vai aperfeiçoando a técnica de acordo com as novas tecnologias que vão surgindo, né? Então, cada vez você tem que ser mais perfeito no procedimento, porque, claro, a exigência do paciente, a exigência visual é cada vez mais. Cirurgias que a gente fazia antigamente que não tinham esse foco de eliminar grau, a gente não tinha tanta responsabilidade em termos de se preocupar, vai ficar 1 grau, 2 graus no pós-operatório, ok, usa um óculos, está resolvido. Hoje a pessoa vai te procurar porque ela quer se livrar de uma catarata, e se livrar do óculos, ou ela quer somente, ela enxerga bem, ela não tem catarata, mas ela quer eliminar o uso do óculos, então você tem que ser muito certeiro, tanto na avaliação pré-operatória, no planejamento cirúrgico, até o procedimento em si tem que ser tudo perfeitinho e mesmo assim, claro, a gente não a medicina não é uma ciência exata, né? Uma matemática. Porque nós somos todos, né? Então, o resultado da cirurgia, ele não vai depender somente do planejamento cirúrgico, dos exames, da cirurgia estar perfeita. Ela tem um fator paciente, que é a cicatrização, né? A inflamação que você gera no pós-operatório. Então, tem alguns casos, são poucos, mas que pode ficar algum grauzinho residual, meio grau, às vezes 0,25, 0,75, que muitos pacientes acabam, às vezes, sentindo a necessidade de uso de um óculos para descanso de vez em quando, em algumas situações. Mas, por exemplo, a dependência que os pacientes com mais de 55 anos têm hoje para a visão de perto,
vai ficar, a gente consegue eliminar, né? Porque cada vez que a gente vai aumentando a idade, depois, né, eu, pela minha experiência, depois dos 40, né, doutora? Falta abraço mesmo, aquela... Então, hoje eu digo assim, o meu maior público, apesar de eu atender pacientes dos 18 para cima, né? O meu maior público que vem de pacientes que me procuram é aqueles pacientes a partir dos 40 anos que às vezes nunca usaram óculos ou que usaram, mas que algo tá mudando. Ai, meu Deus, agora para perto a visão tá piorando e você vai num restaurante, vai ler um cardápio, chega a ser engraçado, começa a esticar o braço, né, aqui. Então, esses que vêm, ai, meu Deus, tem alguma opção, né, pra... não queria ter que ficar colocando aquele óculos para perto, né, toda vez, ou... Tu já até falou sobre isso, mas deixa eu entender bem. Então, entre os 40 e os 55 também tem uma outra... Dá para fazer algum outro tipo de... Dá para fazer algum tipo de cirurgia mais direcionada para cirurgia laser, tá? Ela é um pouquinho diferente, assim, no sentido do tratamento, porque uma pessoa até os 40 anos, isso é um pouquinho complexo, às vezes é difícil de explicar. Até os 40 anos, as pessoas têm um único grau. Ou elas têm miopia, ou elas têm miopia e astigmatismo, ou elas têm hipermetropia. Elas ainda não têm a presbiopia, que a presbiopia é a vista cansada. É aquela do esticar o braço, tá? Então, a partir dos 40, ela já começa a ter mais um grau. Tá? Quem nunca teve nada acaba tendo a presbiopia, que ela vai progredindo, isso sim é matemático, ao longo dos anos, dos 40 aos 60 anos, vai todo ano aumentando um pouquinho, aumentando a dependência. Então, quando a gente faz uma cirurgia laser, dos 40 aos 50, eu preciso fazer, normalmente a gente faz um olho para longe e um para perto. No laser, tá? Já a partir, então, dos 50 a 55 anos, o melhor mesmo é o implante de lente, porque é uma cirurgia que ela vai corrigir os dois olhos para longe, para perto e para visão intermediária. Então, é o mais, a gente proporciona o mais natural da visão, sem a dependência dos óculos, né? E aí, sim, é uma cirurgia definitiva, porque ela vai, a estrutura... intraocular que gera, que acaba se enrijecendo e gerando essa perda de foco para perto, é o cristalino, que é essa lente que eu falei várias vezes. É uma lente natural que existe dentro dos nossos olhos, que ela, quando a gente nasce, ela é bem flexível, ela se molda muito. E a partir dos 40 ela começa a se enrijecer um pouquinho. Então, ela vai perdendo a capacidade do foco. Então, eu vou atuar nesse cristalino, na cirurgia do implante de lente, que ele está perdendo a função, e vou pôr uma lente com as funções de todas as distâncias. E como que são os feedbacks das pessoas, principalmente essas com mais 55, com esse implante, assim? Como é que vem o retorno para ti? Eu, assim, me sinto muito, muito recompensada, é muito gratificante mesmo, de ver a felicidade das pessoas. Imagina. Sabe? Fazendo suas atividades, se maquiando. Ai, meu Deus, não tinha nem pensado nisso. Que horror, né? Tirar a sobrancelha. Até às vezes tem algumas que falam que assim, até pra comer, pra olhar o que tem no prato, fica difícil com o grau, né? Fora outras atividades, né? Computador, celular, assistir um filme, enfim. Elas ficam realmente muito satisfeitas com a qualidade e a quantidade de visão que essas lentes dão. Tanto que, assim, fora o que eu tenho de retorno de consultório, eu operei no ano passado meu pai, minha mãe e minha sogra. Então, eu tive em casa tanto o acompanhamento pós-operatório, que eu pude presenciar como é o pós-operatório, né? Acompanhar bem mesmo. Porque uma coisa é você, como médico, dizer, você vai usar esse colírio e se vira em casa, né? E aí, quando eu operei os meus familiares, eu consegui acompanhar, ver as dificuldades que eles tinham em casa até para pingar os colírios, para organizar os horários, tudo, né? Sim. Inclusive meu marido, né, que é engenheiro, ele fez uma planilha dos colírios para mim, e isso facilitou muito a vida dos pacientes. Então hoje a gente dá você fornece para os pacientes? Eu dou tudo certinho, os horários, qual colírio que tem que pingar, eles amaram, tá? Porque são 4 colírios, né? E geralmente as pessoas mais idosas já têm uma quantidade de remédios, né, doutora? E aí você passa ali, tipo, use esse aqui de 4 em 4 horas, esse de 2 em 2, esse de 8 em 8, aí elas pegam aquela receita e dá um nó na cabeça, né? Sim.
Então, nisso, tive a contribuição do meu marido, que me auxiliou nessa questão do pós-operatório em casa. E, olha, tanto meu pai, minha mãe e minha sogra, hoje eles são completamente independentes dos óculos. A minha mãe, ela costuma costurar, fazer trabalhos manuais em casa, usa bastante o Face, né, no sofazinho dela lá. Hoje ela não usa óculos pra nada mais, tá super feliz. Meu pai é cirurgião também, abandonou 100% óculos. Minha sogra gosta muito de ler livros, às vezes lê 200 páginas, né, numa sentada. E assim, ela realmente ficou com um resultado bem legal da cirurgia. Claro que assim, nem tudo é perfeito. Ela não é uma lente perfeita, né? O que os pacientes se queixam no geral, assim, inicialmente é em relação às luzes, tá? Então, todas essas lentes que visam correção de grau, na plataforma delas, ou seja, no desenho, no corpinho dessa lente, elas têm vários círculos, tá? E esses círculos acabam dando no pós-operatório, quando a pessoa olha para luzes de postes, ou luzes internas, faróis de carros que vêm no sentido oposto, elas referem que enxergam, tem uma visão de halos, tá? Então, essa queixa, ela é bem comum. A maioria dos pacientes tem essa queixa. Porém, não é nada que interfira na visão, tá? Ou que possa trazer algum risco. Não, ela pode, assim, incomodar um pouquinho no começo, mas isso vai ocorrendo uma neuroadaptação. Né? O nosso cérebro, ele tem uma plasticidade também muito boa em termos de se adaptar ao novo. Então, ao longo dos meses, isso vai se tornando cada vez mais imperceptível. E a gente percebe que em torno de 6 meses, no máximo, os pacientes já não reclamam mais disso. Tá? Uma adaptação mesmo. Então é uma queixa comum, normal, tá? Que os pacientes... Eu costumo sempre explicar isso antes para o paciente. Falar, ó, você vai ter um ótimo resultado, você vai conseguir fazer tudo sem óculos. Porém, as luzes vão te incomodar um pouquinho no começo, tá? Para que também ele não se depare com uma situação que não foi avisado, né? Então, eu sempre explico. Mas isso nunca foi, assim, um motivo para algum paciente me dizer, eu não colocaria mais essa lente, eu me arrependi. Então, sim, porque o benefício é muito maior, né? Na balança, o benefício tá aqui em cima, né? Então... Doutora, quando se fala de vista cansada, né, que é a partir dos 40, passa também esse cansaço com as lentes? Que é aquele negócio do fim do dia, assim, que já acontece muito comigo. Mesmo com óculos, eu já tô no fim do dia que não consigo mais enxergar nada. Porque você provavelmente tem algum grauzinho, né? E como essa lente, ela vai tratar esse grau, mesmo que seja mínimo, ela vai tratar o grau. Então, você não vai mais ter esse cansaço, tá? Claro, o cansaço ao longo do dia, ele também não é só relacionado ao grau, né? Nós podemos falar também de olho seco. Então, o ressecamento ocular, principalmente quem usa muito computador, celular, né? Tá o dia inteiro lendo. Além do grau, às vezes, o ressecamento ocular também dá essa sensação de peso no final do dia. Então... E tem o que fazer? Colírio ou daí algum outro normalmente tratamento? a gente prescreve no exame, no consultório a gente tem um exame que a gente faz, pingando uma gotinha de um corante para avaliar justamente a estabilidade do filme lacrimal. Se você tem um filme mais instável, a gente prescreve os colírios lubrificantes, que tem também uma série de um arsenal grande no mercado de colírios, desde os mais líquidos até os mais viscosos. Então, para cada caso é um colírio específico. Vamos falar um pouquinho da doutora Cassiana desde o começo lá. Como que foi fazer medicina? O seu pai é cirurgião, então, é isso? Meu pai é cirurgião. Então já tinha alguém na família. Ele é ginecologista e obstetra. E aí foi inspirada nele? Assim, acho que tá um pouquinho na genética, né? O gosto, né? Mas como eu também acompanhei muito ele em casa, nos plantões que ele fazia também, e o ritmo de vida que ele tinha, eu sempre sempre gostei da parte cirúrgica. Ia com ele no hospital desde pequena, né? Então, eu sempre soube que eu queria uma especialidade cirúrgica, porém, eu não queria nada assim que me desgastasse tanto e que eu tivesse que ficar trabalhando muito fora do horário. Já tinha um exemplo, né? Já tinha um exemplo em casa do que não queria. Do que eu não queria. Então, assim, aí...
quando eu entrei em medicina, claro, você passa por várias especialidades, né? Vai conhecendo tudo, mas eu gostei muito quando eu tive a oftalmologia, né? Essa disciplina, porque eram cirurgias rápidas, né? Delicadas, e eu gosto eu tenho uma delicadeza nas minhas mãos, eu acho que natas, né? E precisa, né, doutora? Sim, ainda mais para os olhos, como a gente falou, exatamente. Né? Então, eu gostei da especialidade em si, né? Da ideia de eu também estar proporcionando visão para as pessoas, e sendo uma especialidade que você tem um retorno, você vê o resultado do que você faz. Mas ao mesmo tempo não é aquela especialidade cansativa, né? Porque a gente tem o lado mulher da gente para cuidar também. Sim, então, eu sempre quis ter um tempinho para mim, né? Eu gosto muito de praticar esportes, de ter vida fora do trabalho, né? Foi bem calculado, então. Pensei em todos os detalhes para tomar minha decisão e escolher a minha especialidade. Então, assim, falando um pouquinho da minha formação, eu fiz medicina em Curitiba, me formei pela PUC Paraná em 2002, janeiro de 2002, então tô com 23 anos de formada. Aí logo eu entrei na residência também em Curitiba, fiz a minha residência em oftalmologia pela Universidade Federal do Paraná. Fiz mais um fellow em Curitiba no Hospital de Olhos. Depois então nessa parte eu estava me formando na oftalmologia geral. Sim. Aí eu quis escolher uma subespecialidade. Aí eu optei por fazer, então, a subespecialização em cirurgias de catarata e cirurgias refrativas, a laser, em São Paulo. Então, lá na USP, eu fiz mais 2 anos de cirurgia de catarata e cirurgia refrativa. E lá, ao mesmo tempo, eu tinha um período eu ficava no Hospital das Clínicas, fazendo a subespecialização. E no outro, eu já trabalhava numa clínica particular. Sim. Então, eu fiquei lá um tempinho, até para pegar, né, a experiência, como deve funcionar uma clínica particular, né? Até porque eu tinha a ideia de voltar para Chapecó, que a minha família é daqui. Sim. Então, para eu voltar para cá e montar a minha clínica, eu precisava, além de saber a parte técnica, saber um pouquinho de administração, como administrar uma clínica também, né? Bem importante, né? Então, assim, isso não foi fácil, né? Aí eu vim para Chapecó, então, agora faz 15 anos que eu estou aqui, cheguei em 2010. Aí a minha clínica era no Centro Médico, era uma clínica pequena, tinha 40 metros quadrados, e aí fui evoluindo, fui melhorando, fui ampliando. Hoje a minha clínica é no edifício Lázio Executivo, tem 180 metros quadrados, então o meu espaço melhorou para receber meus pacientes também. E junto com essa evolução, sempre muito estudo, né, doutora? Não dá para parar, né? Não dá para parar, né? Todo ano você precisa, pelo menos uma vez por ano, participar de um congresso da tua área. E se der também, não esquecer que também a oftalmologia não é só a subespecialidade, né? Eu sempre procuro também estar atualizada em outras partes, retina, glaucoma, né? Porque a gente acaba, no dia a dia, atendendo também tudo, né? Tudo que vem da oftalmologia, né? E como que foi estar em Chapecó, né? E fazer essa história já de 15 anos em Chapecó? Você escolheu voltar para sua terra, foi isso? Eu escolhi. Não foi tão fácil, né? Porque eu tive a opção de ficar em São Paulo também. Que é um centro... E provavelmente naquela época, muita diferença, exatamente. né? Eu fiquei 12 anos em Curitiba, mais 3 em São Paulo, então eu saí daqui com 16 anos para estudar fora, né? Então eu estava acostumada realmente com o ritmo de vida, de cidade grande, né? Mas ao mesmo tempo você começa também a ter que pesar na balança, né? Os prós e os contras de ficar numa cidade grande como São Paulo. Lá eu não teria como eu montar a minha clínica lá, né? Porque lá as clínicas são imensas, né? Já tem clínicas muito bem estabelecidas lá. Então lá eu poderia trabalhar, mas não ia ser meu, né? Eu não ia ter tanta autonomia. Ia ser mais uma também, num lugar que já tem muitos, né? E também a família pesou bastante, de eu ficar longe da família, né? Na época eu não tinha casado, né? Que às vezes se você vai
mora fora e casa, você acaba às vezes ficando com a família do teu marido, né? Sim, porque daí tem que fazer uma escolha, né? Então, mas eu tava avulsa, né? Na época, e tava livre para decidir o meu caminho, né? Ou para um lado ou para o outro. E aí eu comecei também, nos últimos anos que eu estava fora, eu comecei também a perceber que Chapecó tinha um potencial, né? Tava crescendo, tinha perspectiva de se tornar uma cidade pelo menos de médio porte, né? Que poderia oferecer também a parte mais social, né? Que a gente espera de uma cidade cultural, né? Enfim, de lazer, né? Então eu comecei a ver que Chapecó não seria uma cidade pequenininha para sempre, né? E ali acertou, né? Acertei, graças a Deus. A minha mãe também teve bastante peso nisso, porque ela também me alertou também para que seria mais futuro para mim como médica, né, para fazer meu nome numa cidade como Chapecó. Sim. E que aqui eu iria me estabelecer e seria feliz. E foi o que aconteceu, né? Hoje eu sou muito realizada. Então hoje eu vi também que eu cresceria junto com Chapecó, né? Então acho que foi o que aconteceu na minha trajetória aí. Eu sou bem realizada na minha vida profissional, pessoal. Tô bem feliz, assim. Porque 15 anos é um bom tempo, né? E a cidade mudou muito nos últimos 5, né, doutora? Sim, que deu boom mesmo, né? Verdade. E quais são os desafios ainda da tua profissão? A gente tá sempre tentando se aprimorar, né? Mas eu acho que, assim, eu pretendo continuar fazendo o que eu faço, né? Cada vez melhor. Que a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando, né? Hoje na minha clínica, então, eu faço as consultas, realizo os exames todos pré-operatórios ali, né? Eu tenho parceria com uma outra clínica do prédio também, que eu acabo encaminhando os pacientes para fazer alguns exames que eu não tenho na minha clínica, mas fica tudo centralizado. As cirurgias eu realizo no Hospital Unimed, algumas, outras em clínicas particulares, né? Então, hoje eu acho que, assim, eu atingi a forma de vida que eu queria, sabe? A minha ambição é manter isso que eu tenho, sabe? E por isso que eu perguntei, porque as pessoas olham assim e acham que é fácil, né, doutora? Né? Mas como você falou, tiveram escolhas, muito tempo longe da família, né? E é um bom caminho andado, assim, não vem do nada, né? É um longo caminho, é um degrauzinho por vez, né? E você vai, às vezes, tendo que abrir mão de umas coisas, são escolhas, né? Sim. Vou abrir mão disso, vou abrir mão de uma cidade grande, para uma cidade menor, mas para ter outras coisas, né? Então... E como que foi o teu pai ver essa tua realização, assim, né? Ele como médico, vendo que você seguiu a profissão, querendo ou não, né? Ele, na verdade, assim, na questão da escolha da oftalmologia também, como ele tinha a experiência própria também, que ele sabia que a profissão dele exigia muito dele, fisicamente e psicologicamente, ele também sempre me alertou e sempre me chamou a atenção, presta atenção quando você tiver oftalmologia, né? É uma especialidade boa, né? Fica de olho, porque às vezes na faculdade tem disciplinas que não se fala muito, se dá, os professores falam pouco, eles dão pouca atenção, assim. Só o superficial, né? E aí você acaba às vezes não dando muita bola, mas ele sempre me alertou, quando você tiver oftalmo, presta atenção, vai atrás, de repente, né, se você gostar, seria uma boa especialidade para você que é mulher, né, do teu jeito, que eu sei que você é vaidosa, gosta de se cuidar, gosta de ter tempo para ti, mas ao mesmo tempo gosta do que faz, quer ser médica, quer operar. Então, acho que assim, juntando, eu sempre fui de ouvir muitos conselhos dos pais, sabe, não que eu fizesse o que eles queriam que eu fizesse, mas eu sempre pesei na hora da minha decisão com o que eu tinha de informações externas e o que eles me falaram, sempre, né? Então, os pais sempre têm aquele fundinho de razão no que eles falam pra gente, sempre tem algum sentido, né? Na hora, às vezes, a gente acha que, não, isso aí não vou dar bola pra isso. E depende muito da nossa idade também, né, doutora? Mas depois você vê, não, realmente eles tinham razão nisso, né?
E como que é o teu dia a dia hoje, assim? Quantas horas de trabalho, né? Você ainda consegue ter esse tempo pra você? Nem sempre a rotina é igual, mas na maioria das vezes, como que é a rotina da doutora Cassiana? Eu gosto muito de rotina, né? Pra tudo. Sou meio metódica, assim, né? Então, assim, eu tenho sempre... Basicamente, eu tenho uns 2 períodos da semana meio livres, tá? Como hoje, pra dar entrevista aqui, né? Como hoje, né? Nos dias especiais, eu me dou o luxo de me arrumar um pouquinho mais, né? Sim. E separar aquela tarde pra aquele momento, né? Então, mas de rotina, assim, eu atendo consultório... Eu vou todos os dias pra clínica. Tem dias que eu atendo o dia todo. Tem dias que eu atendo só de manhã ou só de tarde. Nesses períodos livres, então, geralmente tem períodos que eu só opero também, né? E nesses 2 períodos livres, então, eu acabo fazendo minhas coisas, né? Fazendo uma atividade física, para eu poder também cumprir os horários e não ficar faltando, né? Porque... Sim, sim. Enfim, indo no salão, né? Ou fazendo algum curso... E outras atividades que, se você não tira esses períodos livres, você fica trabalhando com a cabeça, eu tinha que estar fazendo aquilo, aquele outro, né? Mas foi tudo muito planejado, então deu tudo certo. Foi bem planejado, foi. Mas eu procuro, assim, todo dia eu faço uma atividade física. Eu acho que isso me traz um equilíbrio, sabe? Ou final da tarde, ou de manhã. Então, eu faço natação e faço pilates, basicamente, minhas atividades que me mantêm em forma, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Acho que isso me ajuda bastante. É muito importante, porque não é fácil, o dia a dia é bem puxado. Sim, e muita tensão, apesar de ser, né, não ser aquela tensão dos plantões, das correrias que o seu pai fazia, mas é muita responsabilidade, São né? cirurgias rápidas, por exemplo, uma cirurgia laser refrativa 10, 15 minutos cada olho você fez, mas são aqueles segundinhos, minutinhos que é decisivo, né? Você tem que estar 100% concentrada ali. É que nem piloto de avião, né? É rápido. Não pode errar. É rápido, mas tem que estar o tempo todo ali concentrado e é desgastante, né? Então... E pra quem quer fazer essa cirurgia que a gente falou bastante ali, né? Quer se livrar dos óculos depois dos 55 anos. Se eu te procurar agora, né? Tem muita fila pra te achar, né, pra conseguir marcar com você. E aí, marcando isso, em quanto tempo eu tenho a minha solução de me ver livre dos óculos? Não, assim, a minha agenda é relativamente tranquila ainda. Você não vai ficar 2 meses esperando uma consulta, né? Geralmente, dentro de uns 15, 20 dias, você consegue marcar a consulta. E aí, a gente faz a consulta inicial, pede os exames. Entre fazer os exames e marcar a data da cirurgia, depende muito da disponibilidade da minha agenda cirúrgica e também a do hospital. Sim. Mas vamos dizer assim, em torno de uns 30 dias você consegue consultar, desde a hora que consulta até fazer a cirurgia. Acho que é um tempo bom, assim, para eu te dizer, em 30 dias, se tudo ok, a gente consegue operar os 2 olhos. Doutora, aproveitando que você está aqui com a gente, e é um assunto que eu, como mãe, assim, né, e a gente conversa muito com outros pais, em relação aos cuidados, né, com os olhos, no geral, das nossas crianças, que a gente vê essa tecnologia evoluindo pro bem, né, como no caso das cirurgias que você faz, mas por outro lado, assim, é muita luz, é muita tela o tempo inteiro. Qual que é a tua recomendação? Primeira coisa, a gente fala para dar pausas, né, no uso dos computadores, do celular, né. Claro, dependendo da idade, com menos de 2 anos, acho que é uma recomendação até dos pediatras que não use, né, nenhum celular e nada, não dê para criança, né, apesar delas já nascerem com o dedinho hoje, aqui, né. É verdade. Então, assim, mas crianças maiores, tipo, 6, 7 anos... Claro, você não pode impedir que elas usem, porque é tecnologia, né? Já faz parte do dia a dia, mas né? assim, a cada 1 horinha, dar um intervalo de 10, 15 minutinhos, né? Fazer bastante atividades externas também. Dar uma olhadinha para fora da janela, olhar para um horizonte, isso relaxa os olhos, não só para as crianças, para os adultos também, né? Que a gente precisa, né? Os adultos também, né? De 1 em 1 hora é bom dar uma pausinha, nem que seja 5 minutinhos, mas dá uma piscadinha, toma uma aguinha, olha para fora, né? Pega um pouco de claridade, né?
E as consultas, então, o que é importante na criança em termos de consultas médicas oftalmológicas, né? Fora esses cuidados externos, a primeira consulta da criança, ela tem que ser até 1 ano de idade, tá? Ou pelo menos que até os 3 anos ela faça a primeira consulta. E depois, até os 7 anos, uma vez por ano. E dali em diante, se não tiver nada, a cada 2 anos, de repente é suficiente, né? Mas a idade até dos 3 aos 7, vamos colocar, de 1 aos 7 anos, você tem que levar o teu filho, porque a gente vai procurar doenças, vai procurar grau. É a prevenção, né? Eles não se queixam, né? Muitas vezes eles enxergam bem de um olho, não tem grau num olho e tem 3 graus no outro olho. Então, o que vai acontecer se ele não usar o óculos no tempo adequado? O cérebro vai desenvolver a visão naquele olho bom e vai apagar o olho ruim. E esse olho não vai desenvolver a visão. Daí, se eu chegar para colocar um óculos nessa criança com 5 anos de idade... Olha quanto tempo, né? Ela não vai conseguir desenvolver a visão, porque já está completo o aparelho de visão dela, né? Já está completamente formado. Então, nesse período de desenvolvimento visual, do aparelho visual, nervo óptico, etc., é que a gente precisa atuar na prescrição correta dos óculos, se necessário, e também a questão do retinoblastoma, né, que é o tumor, o câncer, né, sim, as de doenças fundo mais do graves. Olho, né, que acomete crianças até 3 anos de idade, que também não vai ser detectado sem fazer um exame oftalmológico, né. E depois dos 40, só pra gente encerrar... Passou não, rápido, mas né? assim, passa muito rápido, é muito bom conversar, né? Sim. Mas quando a gente brincou da vista cansada ali, é verdade que se a gente não... quanto mais a gente usa o óculos, mais a gente precisa de óculos? Ou não é bem assim? Não. Ou se eu não usar, talvez não vá precisar? Não, porque assim, você usa o óculos porque você tá precisando mais do óculos, né? Então, a não ser que tenha sido prescrito para você um grau errado de óculos. Daí mas então não é regra, né? Não, você não vai se viciar no óculos se você ficar usando. É que você tá mais dependente do óculos porque o teu grau tá aumentando, né? E isso é natural. Então, vamos falar a partir dos 40 anos, que é natural essa perda do foco para perto, né? Que é a chamada presbiopia ou vista cansada. Ela é progressiva. Então, por que com 42, 43, talvez você precise usar um óculos só de vez em quando e você não fica usando o tempo todo? Porque para algumas letras grandes você ainda enxerga, você só vai precisar pôr, agora eu tô lendo uma letra pequenininha, vou pôr o óculos. Mas dali com 47 anos, você já não consegue mais ler nem as letras grandes, nem aqui, né? Não. E aí você vai usar mais o óculos. Então, você tá mais dependente do óculos porque o teu grau tá aumentando. Então, você tá com mais necessidade. Vai ter que usar de qualquer forma. Vamos pra cirurgia, então, assim, né, doutora? Usar o óculos eleva a dependência do óculos, não é assim. É um mito. É mito, não é verdade. Doutora, muito bom conversar contigo. Deixa o espaço agora para você fazer um convite para as pessoas te procurarem, porque é uma questão de saúde mesmo. E assim, a gente nem falou, mas a questão de autoestima também, né? Sim. Que é muito importante. Eu acho que sim. Eu acho que, principalmente nos dias de hoje, como eu falei, que as pessoas estão mais ativas, né? Até os 80 anos de idade, estão trabalhando, né? E eu acho que as lentes, né? As lentes trifocais que corrigem esses graus, longe, perto, visão intermediária, elas dão uma independência dos óculos, melhora a autoestima, porque a pessoa às vezes tem uma aparência jovem e tá de óculos, né? E aí, tirando óculos, ela vai ter uma aparência mais jovial, né? Fora que melhora a qualidade de vida, você quer praticar um esporte, né? Não precisa do óculos. Como a gente já falou, né? Todas as atividades, leitura, computador, celular, né? Então, tudo isso vai somando. A briga em casa porque perde os óculos, né? O cachorro comeu óculos, né? Ou pergunta pro filho onde botou, pro marido, dá uma confusão, deixa um em cada bolsa, daí acaba economizando nos óculos. Sim, daí, né? E nas brigas também. É verdade. Doutora, só repete seu endereço para nós, então. Então, minha clínica fica no edifício Lázio Executivo, que é ali na rua Porto Alegre, próximo à Câmara de Vereadores, no 9º andar, né? E eu, então, estou lá, sempre à disposição dos pacientes que desejarem uma consulta oftalmológica, seja para doença, seja para tratamento de catarata, eliminar grau de óculos, né? Então, eu estou lá
esperando vocês. Vale a pena, uma clínica linda, gente. Muito obrigada, sucesso. E quando tiver mais novidades, venha contar pra gente. Tudo bem, pode deixar. Vamos Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.